Fala aí, família, bem-vindos a mais um Café com Matoso. E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que eu realmente acredito muito e é uma temática que eu até tenho visto em muitos filmes, que é justamente um trabalho divino, né? Deus ele sempre aparece trabalhando. Inclusive tem uma coisa que eu vejo muito nos filmes. Tem até um filme de comédia que ele aparece como zelador. E como isso funciona, né? Ele aparece com mãos firmes, fazendo trabalhos simples. E eu acho que esse trabalho simples é justamente o que é o divino, né? Às vezes ali num conserto de uma lâmpada, na num conselho, em trazer um café, em fazer alguma coisa realmente muito simples para você ou para o próximo, isso é extremamente divino. E, obviamente, eu não estou aqui falando sobre religião, sobre o certo ou sobre o errado. Eu estou falando sobre a visão que eu tenho, que é justamente essa. Quando Deus aparece para você, às vezes ele vai aparecer num gesto simples, num pequeno afago, ou ele vai estar só caminhando do seu lado. Porque, desculpa aí o barulho aí, os cachorros estão brincando aqui. E quando eu falo de Deus trabalhando, é justamente você prestar atenção em pequenos detalhezinhos que acabam passando despercebidos. Como na minha vida aconteceu, por exemplo, de uma pessoa te oferecer um pão. Se eu tivesse prestado atenção, possivelmente hoje eu teria muito mais fé do que naquela época. E hoje a minha fé estaria muito mais entendida por mim. Né? Eu acredito que a fé de cada um é entendida e vista por cada pessoa unitariamente, independente de religião. E o fantástico disso é que à medida que você passa o tempo e você consegue perceber esses pequenos milagres, esses pequenos ajustes, esses pequenos trabalhos divinos, a sua fé aumenta e você realmente consegue deixar nas mãos de Deus o seu futuro. Porque o futuro a Deus pertence e Ele sabe muito melhor do que você o que vai ser bom. E não às vezes o que você quer ou o que você pensou que seria bom para você. Porque quando Deus ele aparece na simplicidade, ele aparece no companheirismo. E justamente é uma das coisas que, quando eu comecei a escrever os meus livros, eu fiquei pensando em como trazer essa diferença entre, não é o bem e o mal, e sim sobre o divino e o terreno, vamos colocar assim, né? E quando eu estava tentando criar essa identidade divina, uma das primeiras coisas que veio à minha mente foi justamente um filme chamado O Todo-Poderoso em português, né? E é até um filme de comédia em que Deus aparece como um zelador. Ele é um homem negro, antigo, ele tem palavras sábias e ele sempre aparece de uma forma simples. No caso, eu sempre nos meus livros coloco essa entidade antiga como um caminhoneiro. E se você parar para pensar em mudança, né, em crescimento, em algumas coisas que são inerentes à mudança, à sua melhoria, ao seu entendimento, é um caminhão de mudança. Quando eu me refiro no livro A Parte Morta do Jardim, eu me refiro a ele como o caminhão do jardim. É, eu me refiro a ele como um cara que está levando mantimentos, trazendo alguma coisa ou levando alguma coisa também. Pode ser que você esteja passando por uma mudança como eu passei, em que você não leva nada. E sim alguém vai levar alguma coisa. Né? Às vezes uma separação, às vezes alguma coisa dessa forma vai acontecer na sua vida. E é aí que eu falo que as pessoas são seus milagres, porque são esses pequenos gestos,
essas pequenas visões do divino no simples. Realmente não precisa abrir o mar vermelho, não precisa você querer levar uma coisa grandiosa. E às vezes, que a gente vem sempre falando aqui nos nossos episódios, conversas simples, você chegar para alguém e falar assim, pô cara, toma aqui um pão, vamos tomar um café, vamos dar uma corrida, vamos dar uma caminhada, vamos bater um papo. Isso realmente é um pequeno milagre e é Deus trabalhando. E eu tenho certeza absoluta que, fora de religião e fora de algo mais eclesiástico, né, algo mais trabalhado, mais estudado, é assim que eu vejo o divino se materializando na nossa vida. Nessas pequenas coisinhas, em você encontrar uma pessoa que você nunca imaginou que fosse encontrar, conversar com uma pessoa que talvez em um primeiro momento seja só mais uma pessoa na sua vida e com o passar do tempo ela pode se tornar realmente algo mais importante. Um amigo seu que ficou sumido anos a fio te chama para um casamento e durante essa viagem um monte de coisa acontece na sua vida. Eu acho que esses são os movimentos. É óbvio, existe o eclesiástico, existe o estudo, existe a teologia, existem os rituais, as igrejas e toda a sua fé. E quando eu me refiro à igreja, eu me refiro à parte ritualística daquela religião. Então existe a igreja católica, existe a igreja espírita, existe a igreja do candomblé, da umbanda, independente. A minha visão é que além disso, né, além de você ter um estudo, de você ter um conhecimento, de você realmente ter tudo isso, é você poder observar que Deus está sempre trabalhando e sempre a seu favor. Por mais que você pense agora, eu estou no fundo do poço, ficou tudo difícil na minha vida, pode ter certeza. E eu digo por experiência, e tenho certeza que muitas pessoas têm a mesma experiência. Deus está agindo nesse momento, Deus está tirando um problema que você poderia ter no futuro, ou Deus está te dando o que você pediu. Deus não vai te dar força, Ele não vai tacar um raio do céu. Em pequenos casos vai te dar força. Mas na maior parte dos tempos Ele vai fazer com que você tenha força o suficiente no futuro para enfrentar aquilo. Com que você tenha coragem o suficiente para enfrentar aquilo. E isso é um maravilhoso. É sensacional, porque você consegue começar a ver os pequenos milagres, as pequenas mudanças que existem. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Obrigado, Deus, pelos pequenos milagres que você me deu, pelas bênçãos que você me deu, eu vou contar todas elas, mesmo que sejam infinitas. E esse era o papo que eu queria trazer para vocês hoje. Deus está sempre trabalhando, Deus chega trabalhando, e Ele não faz por você, Ele faz para você. Ele vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor e Ele sempre vai te apresentar os caminhos, os melhores caminhos. Deus, o pessoal fala, né? Deus fecha uma porta e abre uma janela. E pode ter certeza absoluta, essa janela que Ele está abrindo vai ser muito melhor do que qualquer portão gigantesco que você tenha visto anteriormente. Bom, é isso que eu tinha para falar com vocês. A gente se fala em breve. Valeu, família!